Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, tá? Aqui onde eu mostro para vocês como vocês podem ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Renner e hoje eu quero trazer para vocês aqui uma das questões bem interessantes, né? Que eu tenho recebido de perguntas aqui no meu direct, a respeito de como as emoções interferem diretamente nas dores articulares. Tá? Então, o seu paciente aí tem alguma dor articular? Tem dor de ombro? Tem dor de quadril? Tem dor de punho? Tá? Dores articulares. Quais são as emoções e por quê? Mais ainda, né? Como vocês sabem, eu gosto de aprofundar aqui. Vou aprofundar o porquê que essas articulações estão ligadas diretamente com essas emoções, tá? Então vai ser uma aula um pouco mais dinâmica, tá? Lembrando que eu ainda estou com uma restrição aqui no Instagram, né, nessa nova atualização. Algumas contas deixaram de exibir o botão compartilhar imagens, né? Então não tem como eu manter as discussões de casos clínicos nesse momento. Justamente porque não tenho o ícone aqui para eu clicar e compartilhar com vocês as fotos das línguas, né? Que nós sempre fazíamos as discussões e eram tão incríveis. Foram mais de 315 discussões de casos clínicos. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu fixar aqui, porque eu quero começar de uma forma bem intensa aqui, falar sobre essas questões, tá? Bom dia, Leslie. Tava sumida, que saudade, quanto tempo. Como estão as coisas por aí em Brasília? Café com acupuntura, a interferência das emoções nas dores articulares. Perfeito. Maravilha. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Quem for entrando aí agora, se puder compartilhar essa aula com seus colegas, nós agradecemos bastante, tá? Vamos aumentar essa comunidade de acupunturistas que buscam ter os melhores resultados com a acupuntura, tá? Oh, que maravilha, Leslie no novo espaço. Desejamos muito sucesso nessa nova fase, Leslie. Parabéns. Então vamos lá, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre as articulações. E para nós falarmos sobre as articulações, eu quero trazer algo mais completo, mais complexo aqui, né? Para a gente entender esse processo por trás e, mais do que isso, entender o porquê que eu bato tanto na tecla de que tratar as emoções são pontos primordiais para você ter os melhores resultados. Tá? Então, quando você pensa a respeito, né, de uma dor articular, ou de qualquer tipo de dor, de qualquer tipo de desequilíbrio, seja ele físico ou energético, nós temos que pensar sim em um padrão de desequilíbrio emocional. Então é por isso que eu quero trazer esse tema aqui hoje para vocês da seguinte forma. Tá? E agora, hein? Eu não sou muito bom de desenho, mas vamos lá, vamos tentar fazer algo entendível, né? Vamos tentar ser o mais objetivo aqui possível. Eu quero trazer essa linha aqui maior. Nossa! Ficou mais ou menos. Esses dentes aqui não ficou legal não, ficou mais parecendo um aparelho do que um dente, né? Eita, pera aqui, vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Perfeito, tá ótimo. Aí, então aqui, aqui nós temos os membros, né? Ficou bem desproporcional, mas tudo bem. A intenção foi das melhores. Tá? Então, pessoal, nós queremos falar a respeito de cada articulação. Por isso que eu me esforcei para fazer esse desenho aqui, né, de uma maneira mais contundente possível, porque eu quero mostrar para vocês algo que acontece internamente. E eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou tentar explicar de uma maneira para que fique entendível para vocês e que
vire essa chave, que caia essa ficha no tratamento de vocês, para vocês entenderem melhor o seu paciente, tá? Bom dia, Mari. Como está aí? Mari do Mato Grosso. Show de bola, Mari. Satisfação enorme ter você aqui conosco. Como que estão as coisas? Como estão os atendimentos por aí? Tá? Mari participou da imersão presencial de inteligência emocional em Curitiba e foi um curso fantástico. Não sempre deixo isso bem claro, porque realmente foi algo que mudou muito a minha concepção, inclusive de atendimentos, tá? Então, pessoal, temos aqui um desenho, tá? E aqui, mais do que entender isso aqui, nós precisamos entender cada uma das articulações, seja a coluna cervical, seja a coluna torácica, torácica aqui ficou pequena, né? Seja a coluna torácica, seja a coluna lombar, seja o ombro, seja o cotovelo, seja o punho, tá? O que queremos aqui entender é cada uma dessas articulações, tá? Quadril, joelho, tornozelo, tá? Então a nossa busca aqui, ó, é para entender cada uma dessas articulações, mais do que isso, entender cada um desses processos de desequilíbrios que vão gerar dor, tá? Grande Gisley Fernandes, Rei Major. Certo? Então, o que nós buscamos aqui é entender esse processo que está por trás dessas dores que chegam, né? Então, se o seu paciente chega aí com uma dor lombar, uma dor cervical, seja uma cefaleia, seja uma dor de ombro, tá? Qualquer que seja a dor do seu paciente, essa dor vem por um desequilíbrio energético. E nós vamos entender hoje quais são esses desequilíbrios energéticos. E mais do que isso, eu quero que vocês entendam quais são os desequilíbrios emocionais que estão por trás. Tá? Os desequilíbrios emocionais por trás. Mas eu não vou chegar aqui e apenas falar para vocês quais são os desequilíbrios. Eu quero que vocês entendam o porquê que esses desequilíbrios fazem tanto sentido e porquê que isso pode melhorar a sua prática no seu consultório clínico. Tá? Então, para nós entendermos isso aqui, eu vou fazer aqui, ó, uma retirada da coluna para a gente entender do tórax, de uma maneira geral, do tórax. Tá? Então, eu quero trazer aqui, ó, barriga e coluna. Barriga e coluna. Mas para a gente entender esse processo, quero que vocês entendam aqui, ó, vou até desenhar a coluninha aqui, ó, para ficar mais didático possível. Nosso desenho aqui hoje vai ficar um monstro. Então nós temos a coluna, e a coluna ela é nutrida pelo meridiano chamado vaso governador, ou também chamado de Dumai. Isso aqui é uma parte fundamental para entender todo esse processo. Tá? E aqui na frente, na região abdominal, aqui é um umbigo, né? Nós temos então o meridiano do vaso da concepção, ou Renmai. E esses dois meridianos, eles fazem essa conexão através da formação do primeiro meridiano de energia extraordinário que é formado, que ele vem da concepção. Da concepção. É o primeiro meridiano formado, e esse meridiano, então, ele une aqui, ó, a região entre os dois rins até a região do períneo. E é outro ramo desse meridiano sobe, passa pelo coração e chega até lá no cérebro. Passa pelo coração e chega até lá no cérebro. Esse meridiano é o meridiano Chongmai. Meridiano Chongmai. E para a gente entender isso de uma vez por todas, nós temos que entender que o meridiano Chongmai, ele tem a sua formação desde o momento da concepção, então ele já tem a estrutura energética da energia ancestral, da essência, e esse meridiano, então, ele vai nutrir
né, o emaranhado de células que estão sendo formadas, formando então células totipotentes, que são células que podem se desdobrar em qualquer outro tipo celular. Então, quando nós temos a concepção, nós somos uma única célula. E essa célula é uma célula totipotente que ela pode se desdobrar em células cardíacas, células pulmonares, em células do sistema nervoso central, né, em células oculares, em células do tecido epitelial. Então, essas células, elas se transformam em vários tipos, células ósseas. Por isso são chamadas de totipotentes. E esse meridiano, então, que metaboliza essa energia ancestral aqui, ó, esse centro energético aqui, para dar a formação desse corpo físico. E esse meridiano está correlacionado diretamente com as relações emocionais. Tanto é que esse meridiano passa com um ramo pelo coração e chega até o cérebro, aonde as emoções serão sentidas para depois serem reconhecidas. Onde as emoções são sentidas para depois serem reconhecidas. Mais do que isso, nós temos então essa interação desse meridiano se desdobrando em um meridiano posterior, que é o Dumai, e um meridiano anterior, que é o Renmai. Então aqui, ó, entre os dois rins, nós temos a formação do centro Danchan, e esse meridiano Shonmai, ele desce até a região do períneo, se acende passando pelo coração, chegando até o cérebro. E ele se divide, então, em um meridiano anterior, que passa aqui, ó, no vaso da concepção, e esse vaso da concepção Renmai, ele se liga a diversas estruturas, a diversos meridianos do abdômen e do tórax, formando então uma categoria de pontos, chamados de pontos Mu, ou também chamados de pontos alarme, pontos alarmes, que quando você palpar esses pontos nessa região, você vai fazer um diagnóstico de como está energeticamente o órgão e a víscera. Então ele faz um diagnóstico energético. Por quê? Porque esses pontos acumulam no interior deles a essência de cada órgão e cada víscera. A essência de cada órgão e cada víscera. Então nós temos, por exemplo, aqui no pulmão 1, tá? Pulmão 1, se nós apertarmos e ele estiver dolorido, significa que a essência do pulmão está em desequilíbrio, que a energia do pulmão está em desequilíbrio. Por isso que quando nós fazemos a palpação desses pontos alarmes, nós podemos fazer o diagnóstico da essência desse órgão e dessa víscera. A essência do padrão de desequilíbrio energético desse órgão e dessa víscera. Mais do que isso, esse meridiano Shonmai, que coordena as emoções, ele também se desdobra numa parte posterior, que é o vaso da concepção, ou do Mai. E o Dumai, assim como o Renmai, ele faz conexão com os pontos alarmes, o vaso da concepção, o Dumai, ele faz uma correlação com o meridiano da bexiga. Que também é conhecido como os pontos Shu-dorsais. Ó. Os pontos Shu-dorsais. Então, o meridiano da bexiga, ele passa bilateralmente 2 vezes, né, em cada lado da coluna, né, fazendo uma correlação. A princípio, o primeiro trajeto que ele passa, mais próximo das vértebras, uma conexão energética com cada órgão e cada víscera. E a segunda vez que ele passa, ele tem uma conexão também com esse órgão, mas diretamente ligado com a matriz emocional desse órgão. Olha que incrível. Olha que incrível. Isso está fazendo sentido para vocês? Isso está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Se tiver, manda a cabecinha saindo fumaça aí, que eu gosto de saber como está aí do outro lado.
Tá? Então, a partir desse momento, nós temos então um meridiano que coordena as emoções, interferindo diretamente na essência e na matriz energética de cada órgão e cada víscera, tá? Mais do que isso, ele também se desdobra na parte que vai dar a estrutura, tá? Na parte que vai dar a estrutura física, e ele também correlaciona com a matriz energética de cada órgão e cada víscera, e em especial também com a matriz emocional. Por isso que tratar o paciente, fazer o diagnóstico do seu paciente através dos pontos alarmes, são pontos fundamentais. Você fazer o tratamento em algum momento no seu paciente com pontos chudorsais também é parte fundamental do tratamento para você buscar um reequilíbrio energético e emocional de maneira abrangente. Olha que incrível isso. E aí, eu quero extrapolar isso aqui para vocês. Por quê? Porque aqui nós vamos ter, então, as vértebras. Então, as vértebras, né? Aqui o meridiano do vaso governador ou do Mai, como você quiser chamar, tá? E na parte abdominal, nós vamos ter o vaso da concepção, ou também chamado de Renmai, e uma conexão dele com os pontos alarme. Ponto do pulmão, ponto do coração, e por aí vai, os pontos alarmes. Ponto do estômago, tá? E ele vai fazendo correlação com vários pontos alarmes. Esses pontos abdominais, então, eles nos trazem a matriz energética. Isso chama ansiedade, comer as palavras. Energética e a matriz da essência. O do Mai, ele faz correlação, então, com os pontos chudorsais. Na primeira vez que ele passa, ele está ligando, então, aos órgãos e às vísceras. E a segunda vez com a matriz emocional. E esses meridianos de energia, tá? Seja da bexiga nos pontos de acendimento, ou no meridiano do vaso da concepção, ligando com os pontos de alarme, eles conectam, então, o órgão. Então, ó, a conexão desse meridiano, ele conecta o órgão, ou a víscera, tá? Conecta o órgão e a víscera, especialmente ao meridiano. E mais ainda, conecta-se a esses pontos. Então, olha a conexão. O ponto de assentimento lá da lombar, da coluna, desculpa, os pontos de assentimento ou chudorsais da coluna, eles fazem conexão diretamente com o órgão, assim como, então aqui, ó, os pontos da bexiga aqui, ó, fazem conexão diretamente com o órgão, tá? Os pontos da bexiga fazem conexão diretamente com o órgão, e os pontos alarmes também fazem conexão diretamente com cada órgão e cada víscera. E esse órgão e essa víscera produz, então, uma matriz energética, também chamada de essência energética, onde cada um desses elementos, onde cada um desses
órgãos e vísceras, produz uma matriz que vai nutrir todo o trajeto do meridiano. Todo o trajeto do meridiano. Tá? E aí, então, nós temos o meridiano do pulmão, que ele começa aqui na região do ombro, passa na parte anterolateral e chega até aqui o primeiro dedo da mão. O primeiro dedo da mão. O meridiano do intestino grosso conecta-se ao segundo dedo da mão, sobe aqui passando por toda a região posterior, tá? Chega a região anterior, passa na região anterior do ombro, chega, contorna a face e chega até a região do nariz. Pulmão e intestino grosso. E o que carrega dentro desses meridianos? Energia Hong-Chi, que é uma energia da matriz da essência de cada um desses órgãos e dessas vísceras. Então o pulmão carrega a energia, por isso que quando nós apertamos o ponto P1, que é o ponto alarme, o ponto Mu do pulmão, nós temos então um processo de dor, né, que pode ser diagnosticado através de um processo de desequilíbrio do pulmão. Um comprometimento do pulmão. E aí, então, nós temos que entender que a origem vem por conta dessa emoção, que vem através do meridiano Chong Mai. Chong Mai. Então, essa emoção distribui a energia onde? No do Mai e no Ren Mai. No do Mai e no Ren Mai. E essa energia, então, se distribui nos órgãos e nas vísceras. Nos órgãos e nas vísceras. Que se distribuem no meridiano. E esse meridiano, então, vai fazer o quê? Nutrir cada articulação. Nutrir cada região por onde ele passa. No trajeto do meridiano. Tá fazendo sentido para vocês? Porque essa foi uma grande virada de chave para mim, quando eu comecei a estudar acupuntura. Foi isso que permitiu com que eu entendesse melhor o meu paciente de uma maneira global. De uma maneira global. Foi isso que permitiu eu entender que tratar as emoções era parte fundamental para que eu pudesse ter os melhores resultados. Os melhores resultados. Vamos lá. Não vamos parar por aqui. E aí, então, se nós entendemos que essas emoções que nós podemos carregar desde o ventre da nossa mãe, então já existem pesquisas científicas que mostram que as emoções que nós vivenciamos quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe pode interferir na nossa vida adulta. Mais do que isso, que nós podemos carregar cargas emocionais através do DNA, da epigenética, tá? Por mais ou menos até 5 gerações. Nós podemos carregar essas questões emocionais por até 5 gerações. E ela é o primeiro meridiano de energia formado. Tá aí. Quando você trata as emoções do seu paciente, você vai ter os melhores resultados com a acupuntura. Porque se nós podemos carregar uma matriz emocional de até 5 gerações, o que isso não pode interferir no nosso corpo físico? Inclusive porque essas emoções que podem vir de até 5 gerações interferem diretamente na nossa essência e na nossa estrutura. Por isso que quando nós vamos avaliar o nosso paciente, nós avaliamos também a constituição física. Por quê? Porque uma emoção vai gerar uma consciência que vai gerar um temperamento, vai gerar uma essência energética, uma essência emocional e vai dar a formação da estrutura do seu corpo. Por isso que tem pessoas com características físicas
mais finas e alongadas, mais edemaciadas, com maior retenção e tendência de acumular gordura. Por isso que tem pacientes que têm muita dificuldade para emagrecer, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo atividade física. Por isso que um paciente muito magro que quer ganhar peso é mais difícil ainda, inclusive, que emagrecer. Por quê? Porque vem por conta de uma carga emocional, vem por conta de um processo, temperamental, consciencial. Então, a dor no ombro pode ser reflexo da emoção relacionada com o meridiano afetado? Sim, com certeza. É isso que nós vamos chegar aqui agora. No nível de avaliação que vocês vão poder fazer para uma dor articular. Para uma dor articular. E eu falo para vocês, eu acho que eu nunca dei uma aula tão completa quanto essa daqui hoje. Acho que eu nunca dei uma aula tão completa quanto essa aqui hoje. Tá? Se você perdeu desde o começo, depois volta e assiste novamente. Tá? Por quê? Porque se nós temos uma emoção, que ela pode vir de até 5 gerações, e ela interfere na nossa matriz energética e na nossa matriz estrutural, e vem por conta de uma matriz emocional, e esses meridianos aqui, por exemplo, aqui na T3, ela se liga diretamente ao pulmão e à tristeza. Se liga aqui na T5, ao coração e à euforia. Aqui na T9, ela se liga ao fígado e à raiva. Aqui na T11, ela se liga ao baço e à preocupação. E aqui na L2, ela se liga ao rim e ao medo. Se nós temos a matriz emocional interferindo nesses meridianos e esses pontos de assentimento fazem correlação com a matriz energética desse órgão e dessa víscera, e nós temos essa correlação aqui, e esses meridianos, então, são nutridos por essa essência emocional e energética. Então, o que percorre nos meridianos de energia? Uma essência emocional e energética. Porque, assim como os pontos dorsais, os pontos de alarme, tá? Do estômago, pulmão, baço, fígado, rim, tá? Os pontos também, alarmes, fazem correlação diretamente com esse órgão e com essa víscera. E esses órgãos e essas vísceras, o Zhang-Fu, vão formar uma matriz energética e recepcionar a matriz emocional e interferir diretamente no meridiano. E esses pontos vão conectar com o meridiano e esses meridianos vão nutrir cada articulação. Então, o meridiano do pulmão aqui, ele vem, passa pela região do ombro, desce anterior e chega até o dedão da mão. Aí nós temos o intestino grosso, que vem aqui do primeiro indicador, passa anterior no ombro, passa toda a região e chega até a região do nariz. Nós temos então o pulmão interferindo nesse trajeto, o intestino grosso interferindo nesse trajeto com a sua matriz energética e emocional. E aí então, nós vamos ter a nutrição de cada uma dessas articulações. E aí nós vamos ter a nutrição da seguinte forma. Ixi, o quadro ficou pequeno hoje, né? Mas vou colocar no cantinho de cá, tá? Depois eu tiro a foto do quadro e posto lá no canal do Acupunturista no Telegram para vocês terem toda essa bagunça aí para vocês, tá? Então, toda vez que nós temos uma articulação, a parte óssea da articulação, nós temos essa nutrição pelo elemento água. A articulação é nutrida pelo elemento água. Olha o nível que nós vamos chegar no diagnóstico energético e emocional desses pacientes. Tá? Quando nós temos uma alteração de tendão, nós temos uma alteração do elemento madeira. Quando nós temos uma alteração muscular, nós temos uma alteração do elemento terra. Quando nós temos uma alteração ligamentar, de ligamentos, nós temos uma alteração do elemento metal. Tá? E quando nós temos uma alteração de vaso sanguíneo, nós temos uma alteração do elemento fogo.
Então, olha o nível que nós vamos chegar para entender as nossas dores articulares. Professor, quando a pessoa tem dor no túnel do carpo, fez cirurgia e continua a dor, nós temos que ver qual que é a matriz emocional que está fazendo com que mesmo a correção física pela cirurgia ainda mantenha um padrão de dor. Pode estar ligado diretamente às questões de ansiedade e frustração. Mais para frente eu explico sobre isso. Tá? Então, a articulação em si ela é nutrida pelo elemento água, os tendões pelo elemento madeira, o ligamento pelo elemento metal, os vasos sanguíneos pelo elemento fogo e a parte muscular pelo elemento terra. E mais do que isso, nós temos a conexão desses trajetos dos meridianos que vai dar a nutrição para cada articulação. Então, a coluna, seja ela cervical, torácica ou lombar, ela é nutrida pelo elemento água. Pelo elemento água. A coluna é nutrida pelo elemento água. O ombro pelo elemento madeira. O cotovelo pelo elemento metal. O punho pelo elemento fogo. O quadril pelo elemento madeira. O joelho pelo elemento água. Tornozelo pelo elemento água e madeira. Então agora nós entendemos, tá? Nervos periféricos são nutridos pelo elemento água. Tá? Nervos periféricos também são nutridos pelo elemento água. Desculpa. Nervos centrais são nutridos pelo elemento água, nervos periféricos pelo elemento madeira. Tá? Parte neural. Nervos periféricos pelo elemento madeira. Se tem qualquer comprometimento de nervos periféricos, estamos ligados ao elemento madeira. Tá? Então, cada uma dessas articulações vai ser nutrida pelos meridianos que passam por ela. Então, vamos lá. Vamos pegar lá a síndrome do túnel do carpo, que foi a pergunta da Ednesa. Tá? Síndrome do túnel do carpo. O que é uma síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo geralmente vem por esforços repetitivos, que aqui na região do punho nós temos um túnel, e por esse túnel passa vários tendões de músculos, tá? E no meio desses tendões passa um nervo chamado nervo mediano. Tá? Então, com um esforço repetitivo, tende a gerar um processo inflamatório nos tendões. Esses tendões vão gerar um edema, vão gerar uma alteração de forma, tá? E essa alteração de forma, esse edema, esse volume ali dos tendões vão comprometer diretamente o nervo mediano. Quando compromete o nervo mediano, compromete dando a síndrome do túnel do carpo. Tá? Então vamos lá. Punho é nutrido pelo elemento fogo. Por quê? Porque aqui passa intestino delgado, coração, circulação e sexo, triplo aquecedor. Por isso que ela é nutrida pelo elemento fogo. E a síndrome do túnel do carpo, o nervo mediano, ela é nutrida pelo elemento, o nervo mediano, né? Ele é uma materialização da matriz energética e emocional do pericárdio, ou do circulação e sexo. Mas aí nós temos que entender que se é um comprometimento do fogo, nós podemos ter uma ansiedade associada. Mas tem também um comprometimento de tendões. É o esforço repetitivo que gera um edema nos tendões, gera um processo inflamatório nos tendões. Tendão é do elemento madeira. Vamos destrinchar ainda mais esse processo? Olha, punho, articulação, elemento fogo. Tendões, elemento madeira. Então, ansiedade e frustração, tá? Ansiedade e frustração. Mas tem um processo inflamatório que gera calor, fogo, ansiedade. Gera alteração de forma, gera edema. Pode ser um comprometimento da terra, alteração de forma. Pode ter a preocupação também. Então nós podemos ter, numa síndrome do túnel do carpo, preocupação, ansiedade e frustração. Estão entendendo? Estão fazendo sentido para vocês? Como agora você pode fazer uma análise muito mais micro, cirúrgica, de cada dor articular?
Mas em especial, o que mais tem é o comprometimento do tendão e do punho. Ansiedade e frustração. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? É assim que eu avalio e eu entendo o meu paciente para começar a tratar ele. Então o paciente chegou com a síndrome do túnel do carpo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma craniopuntura para gerar um bloqueio de dor. Posso fazer um processo de eletroestimulação local para bloquear a dor, diminuir o processo inflamatório. Mas mais do que isso, eu preciso fazer, né, um trabalho de reequilíbrio energético e emocional para que isso aqui faça mais sentido. Para que eu não trate apenas a dor dele, que é a ponta do iceberg, mas que eu trato a condição mental dele, que é o que está gerando um processo de comprometimento na matriz energética e emocional de cada órgão e cada víscera, que está nutrindo esse meridiano, gerando esse quadro de dor. Show? Não se preocupe, eu vou tirar foto do quadro e posto lá no canal do Acupunturista no Telegram. Se você não faz parte da comunidade do Acupunturista no Telegram, eu recomendo que você faça. O link está na minha bio, tá? Eu tiro foto, depois você pode assistir novamente acompanhando a foto do quadro sem os comentários, tá? Aí, ó, tudo que você falou é verdade, ansiedade e frustração. Você é top, cada vez mais aprendo com você. É porque eu tenho os melhores alunos. E por eu ter os melhores alunos, eu posso entrar aqui no Café com Acupuntura e não passar conteúdo superficial. Eu posso aprofundar naquilo que eu mais tive vontade que os meus professores fizessem e eles não fizeram. Então eu posso vir aqui abertamente e mostrar que existe um caminho brutal por trás. Que a acupuntura ela é linda, mas se você olhar com um olhar cirúrgico para cada questão do seu paciente, você vai entender ele de uma maneira sistemática. E você, mais do que isso, vai ter em mãos uma linha terapêutica para tratar esse paciente de uma maneira muito mais segura, com melhores resultados. Isso é fantástico. Isso é fantástico, não é? Mais ainda, vamos para outra articulação. Paciente chega com uma dor de ombro por uma artrose no ombro, tá? Artrose de ombro e uma tendinite de ombro. Quais são os elementos envolvidos e as questões emocionais envolvidas? 2 minutos aí para vocês pensarem. Paciente chegou com dor no ombro, tá? Dor no ombro, artrose de ombro, dor no ombro, artrose de ombro e tendinite no ombro. E aí? Quais são as emoções e os elementos que estão envolvidos? Professor, nessa inflamação do túnel do carpo, existe contaminação do sangue? Olha, depende. Aí tem que avaliar paciente por paciente se tem algum comprometimento sanguíneo, se tem algum comprometimento reumatológico, tá? Por isso que cada paciente é único. Aqui eu estou dando uma visão macro para vocês, aí no consultório de vocês podem ir fazendo ainda mais avaliações micro para você entender ainda mais, de maneira mais profunda, seu paciente. Mas pode ter sim, tá? E se movimentarmos ele, para onde vai o sangue contaminado? Agora eu não entendi, sangue contaminado. O que seria esse sangue contaminado? Tá? O sangue está circulando o corpo inteiro. Não tem como ele ficar contaminado somente num local. Tá? Professor, posso usar moxa? Pode, desde que não tenha processo inflamatório muito agudo, senão você aumenta o edema. E pode piorar a dor do paciente. Tá? Então vamos lá? Água, madeira e terra. Sangue com toxinas, ele está circulando o corpo inteiro. Desde passando no coração, chegando no cérebro e todas as células. Sangue ele não fica parado em algum lugar. Se ele ficar parado em algum lugar, ele gera um desequilíbrio muito grande. Tá, Dani? Tá. O que tem de contaminação no sangue está percorrendo todas as células do corpo. Não tem como. Show? Então vamos lá? Vamos entender isso aqui? O paciente chegou com dor no ombro. O ombro ele é nutrido por qual elemento? Ombro, madeira. Perfeito. Por quê? Porque o ombro é a articulação que mais tem tendões. E tendões são nutridos pelo fígado por sangue e pela vesícula biliar por ti. Então, olha só, o elemento madeira nutre os tendões. O fígado nutre os tendões com sangue
E a vesícula biliar nutre os tendões com Qi, com energia. Tá? Então, paciente chegou com a dor no ombro, ele tem um comprometimento da madeira. Perfeito. Ele tem uma tendinite, comprometimento da madeira. Ele tem uma artrose. O que é uma artrose? A artrose é um desgaste ósseo lá da articulação. Então, se é um desgaste ósseo, ele tem uma alteração de forma. Se ele tem uma alteração de forma, tem o elemento terra envolvido. Então, vamos até colocar isso aqui. Vou colocar aqui para a gente entender, tá? Ó, vamos lá. Artrose. Artrose de ombro. Alteração de forma. A artrose gera alteração de forma? Gera alteração de forma. Uma alteração de forma vem por conta de um comprometimento da terra. Tem processo inflamatório? Tem inflamação? Tem. Então tem comprometimento do fogo. Tem um desgaste ósseo? Tem. É a articulação, é o osso. Então tem comprometimento da água. É o quê? É ombro? Ombro. Madeira. Então, esse paciente com artrose e tendinite de ombro, ele tem um comprometimento da madeira porque pega ombro, da madeira porque pega tendões, da água porque pega articulação, do fogo porque pega processo inflamatório e da terra porque pega alteração de forma. Desgastou o osso. Se desgastou, tem alteração de forma. Faz sentido para vocês? E se o paciente tiver luxação de ombro, os ligamentos são fracos, não consegue segurar o ombro no seu local exato, e ele tem uma luxação, o ombro se desloca do lugar, ele tem um comprometimento do metal também. Show? Olha que maluquice isso. Como saber se tem processo inflamatório? O processo inflamatório se dá por sinais flogísticos, tá? Sinais flogísticos são calor, tá? Articulação mais quente, rubor, né? Pode estar mais avermelhada, e com edema. Tá? Nós avaliamos por essas características. Sinais flogísticos nos mostram um processo inflamatório agudo. Calor, rubor e edema. Show? Se for um processo inflamatório crônico, né, geralmente acima de 3 semanas, geralmente ele tende a ter uma característica mais de frio. Então aí a Mox é super indicado. Meus amigos, que aula foi essa? Tá? Fez sentido para vocês? Isso ajudou vocês a melhorar o raciocínio clínico de vocês aí? Sim ou não? Se isso ajudou, eu gostaria que vocês compartilhassem essa aula com seus colegas acupunturistas, para que mais pessoas possam entender e mais pessoas possam se beneficiar com o tratamento de acupuntura dos seus colegas. Tá? Nós temos muitos pacientes. O Brasil tem mais de 220 milhões de pessoas. Tá? Não é indicando para o seu colega que isso vai gerar concorrência, isso vai gerar admiração. Tá? Você nunca vai conseguir, tá? Atender todos os pacientes que tem à disposição para você. Então, se você indica seu colega em reciprocidade vai te indicar outros também. Vamos fazer uma corrente do bem. Quando nós fazemos corrente do bem, mais pessoas são beneficiadas. Tá? Show? Então, olha só, vou tirar foto do quadro, posto lá no canal do Acupunturista no Telegram, tá? Vou abrir uma caixinha de perguntas ali nos meus stories e mande lá suas perguntas, tá? Que eu vou respondendo ali ao longo do dia, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? Conte comigo, qualquer coisa, só me chamar no direct que eu faço questão de responder suas perguntas. Tá? Como penso no nervo ciático 3 anos depois da morte do filho por suicídio? Rita, vamos lá. Eu preciso falar sobre isso aqui. Isso aqui é interessantíssimo. Vamos entender? Olha só. Olha o nível de
de diagnóstico você pode fazer dentro da acupuntura. A pessoa perde o filho há 3 anos por suicídio. O suicídio, a morte do filho, nos traz um processo de luto. Luto. Tá? O luto, ele compromete o elemento metal. O luto compromete o elemento metal. O luto comprometendo o elemento metal, ele altera a fisiologia do diafragma. Ele altera a fisiologia do diafragma, dificultando a respiração. Por isso que você pode ter opressão torácica, você pode ter aquele aperto no peito, tudo isso por conta do luto. Tá? E aí, se você não capta bem o oxigênio, se o seu diafragma está encurtado, se o seu diafragma não tem uma boa mobilidade, você não capta muito bem o oxigênio. Se você não capta muito bem o oxigênio, tá? As suas células musculares, todas as células precisam de oxigênio. Se não chega um oxigênio com uma boa quantidade, uma boa qualidade para ele, essas células começam a fazer respiração anaeróbica. E a respiração anaeróbica pega, né, e transforma ali as energias em ácido lático, que é convertido rapidamente em lactato. E isso pode gerar uma irritação nas terminações nervosas do corpo inteiro. Mas possivelmente essa pessoa tem um padrão de desequilíbrio constitucional, tá, do corpo mais voltado para o elemento água. Por quê? Porque acometeu a lombar, que é um local de menor resistência. Né? Então ela tende a ser mais edemaciada, a ter mais desequilíbrio de insegurança e medo. Então, olha aonde nós estamos chegando. O luto interferindo no oxigênio, que não nutre muito bem a musculatura lombar, tá? Se não nutre muito bem a musculatura lombar, essa musculatura pode gerar tensão, ficar rígida, ou ficar flácida, ficar fraca. E se a musculatura fica fraca ou fica tensa, se ela fica tensa, ela comprime as vértebras, gerando um comprometimento na raiz do nervo ciático. Que vem por conta do elemento madeira, que pode estar associado a uma frustração. Ou se a musculatura fica muito fraca, qualquer movimento compromete a instabilidade dessa coluna, que compromete também o nervo ciático, que também vem por conta de uma frustração. Então, olha o nível que nós podemos chegar. O luto gera insatisfação, a insatisfação piora o processo de medo e insegurança, e esse medo e insegurança comprometendo a lombar, pinça um nervo periférico, gerando o processo de frustração. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você, Rita? Por isso que quando eu pego pacientes nesse nível de comprometimento emocional, é acupuntura na inteligência emocional. É fazer dessensibilização. É limpar esse sistema límbico para que a pessoa supere o luto. Para que a pessoa diminua o medo e a insegurança. Para que a pessoa diminua a frustração. Mas diminua de que forma? Através do autoconhecimento. Eu não preciso falar para essa pessoa, olha, você precisa superar o luto. Eu vou lá com as minhas agulhas, coloco, elas vão funcionar como um veículo que vão chegar lá no sistema límbico e promover uma limpeza dessa emoção. E quando nós temos a limpeza dessa emoção, o paciente gera um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, então, transforma a vida desse paciente. E a partir do momento que ela supera o luto, ela consegue respirar melhor, tira a opressão torácica, chega mais oxigênio no músculo, solta a musculatura ou fortalece essa musculatura para gerar uma estabilidade lombar e diminui o comprometimento no nervo ciático. Olha que nível, amigos. Café com Acupuntura, para quem está no curso, fica gravado? Fica, tá? Todo Café com Acupuntura, ele fica gravado para todo mundo. Show? Então, se você tem interesse em fazer parte do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, me chame no direct que eu vou te colocar na lista de espera para a próxima turma você fazer parte desse seleto grupo de pessoas que dão um passo a mais para entender muito mais a fundo cada uma dessas questões emocionais
para tratar os seus pacientes com os melhores resultados. Qualquer dúvida é só me chamar no direct, tá, pessoal? E de quebra na sua explicação, você explicou as dores gerais do corpo quando a pessoa está gripada. Exatamente, não só quando está gripada, mas com qualquer alteração é capaz você fazer análise desse jeito. Qualquer alteração. Seja dor física, seja uma gastrite. Vamos lá. Hoje eu estou empolgado. O que é uma gastrite? O que é uma gastrite? A gastrite vem por conta de um aumento do ácido clorídrico que gera um processo inflamatório no estômago, gerando um processo inflamatório no estômago. Calor, fogo no estômago. Ansiedade e preocupação. Vai ficar salva essa live, tá? Vocês vão amar o curso e os resultados. Exatamente isso. Tá? Retocolite. Retocolite é o quê? Um processo inflamatório aonde? No final do intestino. Ansiedade e insatisfação. Pode ser de questões não resolvidas internamente. O paciente tende a ser mais introspectivo, mais fechado, mais rígido, mais bruto. Olha as questões emocionais, o quanto interfere. Olha o quanto você pode fazer uma análise muito mais profunda do seu paciente. Tá? Então, quem tiver interesse em fazer parte do curso de acupuntura na inteligência emocional, me chame no direct. Tá? Me chame no direct, eu te coloco na lista de espera para uma próxima turma você entrar. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Foi lindo para mim esse Café com Acupuntura. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista novamente e compartilhe isso com seus colegas. Tá? Eu ficarei muito grato por essa comunidade e esse comprometimento que vocês têm em estar sempre aqui às terças e quintas comigo. Tá? Bom dia, passo aqui para pedir ajudas. Eita! Você já fez live sobre enxaqueca crônica? Sim, me mande um direct que eu te mando a aula, tá? De enxaqueca. Aprender a analisar os pacientes pelas emoções é a virada de chave. Exatamente, Karen. Tá? Mona Lisa Odontologia está aí conosco também, é aluna do curso de inteligência emocional. Alunos aqui, fico muito grato por vocês acompanharem, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida me chame no direct. Tá? Estamos sempre juntos, um grande abraço e qualquer dúvida estou sempre à disposição.